Seja muito bem-vinda aqui no nosso ateliê Mari Artes Criativa. Hoje eu vou te ensinar a fazer um travesseirinho anatômico que é super vendável e você vai fazer várias vendas maravilhosas aí no seu ateliê. Então corre, escolhe aí bonitinhos os tecidinhos que você tem. Você pode vender muito mesmo, as mamães super amam, tá? Corre que você vai ver aí o passo a passo com molde, tá bom? Beijo, beijo! Sejam todas bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Mariana Souza e esse é o primeiro vídeo dessa almofadinha linda que eu vou fazer aqui para vocês. Muito fácil, super vendável e você vai arrasar aí de vender no seu ateliê. Primeiro passo, nós vamos precisar aí de um tecido, a estampinha mais linda que você tiver aí no seu ateliê, com as medidas de 33 por 26. Eu geralmente corto um pouquinho maior, né? Pra ficar bem mais fácil de fazer a costura e que fique também com a costura bem retinha. O molde vai ficar disponibilizado aqui pra vocês abaixo, tá? É só baixar. O molde, ele vai estar assim, ó, dessa forma. Você pode usar só uma parte dele, virando ele dessa forma, ou então, a impressão dos dois lados, você vai colar uma parte no outro, tá bom? Muito simples. Nesse primeiro passo, você vai fazer toda a marcação do molde. Olha só que bacana. Vai colocar aqui o molde bonitinho, vai fazer toda a marcação aqui na lateral, ok? Eu vou ali na máquina, passar essa costurinha e já volto mostrando pra vocês. Ok, já fiz toda a costura aqui. Em toda a parte, deixei uma aberturinha aqui em cima para poder desvirar. E agora, se você tiver uma tesourinha assim, que picote ou essa aqui escalope, você pode passar em toda a lateral. Eu gosto também de reforçar a costura, tá? Pode passar duas costurinhas na lateral para ficar uma costurinha bem reforçada. Sua etiqueta agrega muito valor à peça, então não deixe de colocar, ok? Agora, depois que nós fizemos todo esse processo, nós já desviramos bonitinho. Agora, nós vamos fazer essa marcação. O que você vai fazer? Você vai dobrar o seu travesseirinho ao meio, fazer uma marcaçãozinha aqui ao meio, mesmo fixando aqui o dedo, né? E aí, ele vai fazer uma marcaçãozinha. Ou então, vir com a canetinha, essa canetinha é aquela que apaga com ferro, e aí você faz um risquinho aqui. Você vem com um rolinho desse de tecido, de linha mesmo, de bordado, e marca aqui, ó, posiciona aqui ao meio, tá bom? E aí, nesse caso, você vem aqui, ó, faz uma marcaçãozinha de 4 dedinhos, vai dar mais ou menos 6 centímetros, e aí você passa aí a canetinha pra que fique a marcação, olha só, mais ou menos 6 centímetros, ok? E aí você passa a canetinha pra fazer a marcação do meio, tá? E agora nós vamos lá à máquina e nós vamos passar uma costurinha bem rente a essa marcaçãozinha que nós acabamos de fazer, ok? Só um minutinho que eu já volto. Muito bem. Passamos aqui a costura, né? Nesse círculozinho onde que a cabecinha do bebê vai ficar aqui. E agora nós vamos para o processo de enchimento. Então, o que acontece? Essa peça, para ela ficar bem acabadinha, com aquela estrutura bem bonitinha, né? A fibra certinha aqui dentro, nós vamos fazer o quê? Primeira parte, nós vamos pegar um pouco dessa fibra e vamos colocar aqui embaixo, nesse meiozinho aqui, ó. Vamos jogar toda essa fibra com o dedo e vamos colocar aqui nessa posição, distribuindo aqui nessa parte. Essa parte aqui tem que ser aqui, venha ser cheia primeiro, tá bom? Para que não dê aquelas rachaduras, né? Para que não fique aquela peça feia, mal acabada. Então, você vai colocar aqui, olha, primeiro rente a esse lado. Encaixe quando você vê que tá bem firminho. Ela não pode ficar também cheia demais não, tá, gente? Tem que ficar numa proporção confortável. Quando você vê que tá bem firminha, aí você vai encher o restante das laterais, ok? Eu vou terminar de encher e aí eu volto mostrando pra você. Prontinho.
Fiz todo o enchimento dessa peça, ficou linda, olha só pra vocês verem. E aqui, ó, nós vamos fazer um pontinho. Prontinho, fiz todo o enchimento dessa peça. Olha só que coisinha mais linda, amei. Agora eu só vou fazer o fechamento aqui, pontinho visível. Ah, Mari, como que fica? Quanto de enchimento que eu vou colocar nessa peça? Então, eu vim aqui, ó, e coloquei mais ou menos. Eu utilizei para fazer o enchimento dessa peça, mais ou menos 112 gramas, tá? De enchimento, tá? Muito fácil, muito simples de fazer. E agora nós vamos fazer aqui o fechamento e eu vou mostrar para vocês como que fica. Ok, então agora nós vamos fazer o fechamento pontinho invisível. Coloquei aqui uma linhazinha amarelinha para vocês verem, linha de costura normal. E aí eu vou vir aqui, olha, e começar. Vou passar aqui a minha agulha um pouquinho acima, dentro, tá vendo? Da costura. E vou voltar. Vou vir aqui. Vou firmar bem com o meu polegar, com o meu dedinho aqui. E aí eu vou fazendo a costurinha lateral. Então, eu vou fazer o quê? Com os pontinhos bem pequenininhos, eu passo aqui nessa beiradinha pra cá e pra lá, dando um espaço de 1 milímetro, bem pouquinho. Mais próximo que você fizer, melhor vai ficar. Então, você vem aqui, ó, e puxa. E aí, você vai fazer de um lado, na beiradinha, na dobrinha do tecido, olha. Coloquei aqui também 2 alfinetinhos pra ficar melhor. E aqui é nessa dobrinha, tá? Na dobrinha do tecido. Então, eu vou vir aqui firme e vou colocar aqui, ó. Passar a agulhinha pra lá e pra cá. O máximo possível que você conseguir fazer próximo, não tem uma regra, mas o máximo que você conseguir, o acabamento fica melhor. Olha, vem aqui, sai com a agulha, aí você vem aqui do outro lado, um pouquinho acima de onde essa linha saiu, você entra com ela, ó. Procura aqui um meiozinho, e aí você sai um pouquinho abaixo, e aí você vai fazendo isso. Um pouquinho acima, você entra e sai um pouquinho abaixo. E aí você vai fazendo isso. Quando chegar aqui, nesse finalzinho, o que você vai fazer? Você vai terminar aqui, olha só, continuar. Abaixo, volta pro outro lado um pouquinho acima e sai um pouquinho abaixo do outro lado. E aí você vai fazendo isso até terminar. Para dar esse acabamento, eu gosto de entrar um pouquinho naquela costurinha que a gente fez lá no início. Assim, aí eu vou entrando, ó. Aqui já tá acabando a minha costura. E eu vou puxando, vou entrando do outro lado, ok. Aqui, quando eu vi que terminou, eu venho aqui, entro mais um pouquinho com a minha linha, olha. Onde que já tem a costura, tá vendo? Eu entro aqui pra que fique bem feitinho, sabe? O acabamento. E aí, eu venho e faço isso aqui. Quando eu finalizei, eu volto, dou um nozinho aqui na costura, volto de novo com a agulha e puxo. Prontinho. Então, aqui eu já terminei essa almofadinha. Olha que coisa linda! Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito desse resultado. É uma peça que eu vendo bastante aqui no ateliê. O preço de venda sugerido é de R$25 a R$35. Você, assim, não tem explicação. É só fazer e você vai ver o quanto você vai vender, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, compartilha, tá bom? Ajude aí a gente crescer. Um beijo, fica todos com Deus.